mas cremos que a centralidade dos nossos encontros é a Tua palavra e a forma que ela nos ensina a sermos Seus discípulos. E isso não acontece devido à instrumentalidade humana. Isso só pode acontecer mediante o poder do Teu Espírito. Por isso nós oramos que o Senhor manifeste esse poder em nosso meio. O Senhor tem toda a liberdade. E que nossos corações humildemente estejam preparados para as verdades bíblicas, prontos para recebê-las, para refletir sobre elas e permitir que elas alterem o nosso comportamento. E que nos comportemos diariamente segundo o Teu reino e a Tua vontade, não a nossa. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Começamos hoje uma nova série de mensagens que fala a respeito do viver o prazer da presença de Deus diante dessa cultura viciante que nós temos vivido. E quando eu falo em vício, eu não estou falando de nenhum vício específico, droga, bebida ou alguma coisa parecida. Quando eu falo em vício, eu digo que a cultura retroalimenta alguns hábitos nossos, alguns pensamentos, alguns desejos. E isso tem sido viciante e também cansativo. Para começar a conversar sobre como viver contra essa cultura, eu quero ir lá no texto de Salomão, quando ele escreveu Eclesiastes, em específico o capítulo 2. Porque eu creio que dentre a comunidade dos pecadores bíblicos, ninguém viveu mais isso do que Salomão. E também fez reflexões profundas sobre como viver na sua cultura e o que isso impacta na sua vida. No capítulo 2, versículos de 1 a 11, o texto bíblico diz assim: Eu disse a mim mesmo, escreveu Salomão, vamos, prove a alegria e procure ser feliz. Mas isso também era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo dos céus. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, construir casas, plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante, superei os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Eu creio fielmente, meus amigos, que ao criar a humanidade, o cérebro humano é o órgão que Deus criou para que nós interagíssemos com o meio. Então todas as informações que você recebe
elas vêm para o cérebro. Vocês estão me ouvindo, esse é o cérebro que está interpretando o que eu estou falando. E dentro do cérebro estão as nossas emoções, ou a forma que nós reagimos a essas interações, a tudo isso. Então eu recebo informações, essas informações mexem com as minhas emoções, e essas emoções provocam um comportamento. E atualmente tem sido discutido a importância dessa molécula, chamada dopamina, nas interações humanas e dos seres humanos com o meio. Não vou falar sobre dopamina, mas ela é importante para marcar a realização de eventos na nossa vida. Quando eu me sinto motivado ou motivada, meu cérebro começa a interagir por aquilo que o meio... No meu cérebro começa a produzir dopamina. Então a dopamina, ela nada tem a ver com o resultado ou com uma grande conquista, ela tem a ver com a motivação. E haja quem diga que há um erro muito grande no nosso comportamento, que nós costumamos a nos empolgar com a vitória. Nós devemos nos empolgar, dizem eles, com a potência que nos leva à vitória. Porque a vitória, muitas vezes a gente chega lá, consegue um bem, consegue um carro, consegue alguma coisa e a gente desanima. Mas se eu colocar a minha motivação, se eu colocar minhas fichas na minha motivação, eu consigo andar com mais fluidez ao longo da vida. A dopamina, ela é crucial para a sensação de recompensa. Então ela tem a ver com nos sentir recompensado. Então toda vez que eu interajo com a vida e algo me dá e a vida me dá algo que eu sinta recompensado, meu cérebro começa a produzir essa substância chamada dopamina. A dopamina tem a ver com o nosso comportamento, porque comportamentos também liberam mais dopaminas. Quando eu faço algo que eu gosto. Eu, Cláudio, amo estar na academia, gosto, me faz bem, eu preciso disso para que minha mente se regule, porque minha mente, além da desregulagem do pecado, o pecado deixou uma coisinha a mais na minha mente, chamada TDAH, então eu preciso me regular. E isso me faz bem. E junto com outras substâncias químicas, como a endorfina, meu cérebro gera dopamina. E eu quero ir cada vez mais à academia, porque isso me é prazeroso. Isso diz a respeito de recompensa também. A dopamina também, ela nos conduz ao vício. Especialistas dizem que o excesso de dopamina faz com que a gente fique pensando só naquela coisa, porque aquilo me dá prazer. Então, por exemplo, nós que vivemos numa vida cansativa, numa rotina viciante, nós queremos sempre estar fazendo coisas que nos dão prazer para manter a nossa mente focada nisso. Não sou eu que estou dizendo isso, são os especialistas que falam isso. E a dopamina, ela aumenta a intensidade do nosso foco naquilo que a gente mais gosta. Então nós vivemos numa cultura hoje, e já vou explicar isso com mais clareza, que nós queremos nos aliviar da pressão do dia a dia, mantendo o nosso cérebro encharcado dessa substância chamada dopamina. Há quem diga que nós vivemos um capitalismo límbico. Não precisa decorar o que é límbico, mas de repente a cultura entendeu isso. Fala, olha, nós precisamos manter as pessoas motivadas. E começaram a se especializar em motivação da nossa vida. Quando nós, às vezes, abrimos nossas redes sociais e aparece alguma coisa que vocês dizem assim, puxa, eu nunca pensei nisso, mas eu estava precisando, é porque alguma empresa por trás daquilo pegou e jogou e falou, puxa, você já que nunca fez isso? Eu nem pensava nisso, mas agora eu estou precisando, não fiquei com vontade. Então hoje a nossa cultura se especializou nisso, em fazer a gente ter vontade de nos dopaminar o tempo todo. Nesse contexto, eu digo que os nossos telefones celulares, e o Brasil é o terceiro país no mundo que tem mais tempo de horas num celular. Em média, o brasileiro fica 5 horas e 25 minutos num celular. Os nossos celulares são é a agulha hipodérmica em que nós nos viciamos nos dias de hoje para nos mantermos felizes. Quem, além de mim, fica às vezes deitado, mexendo no celular esperando o sono. Nunca vai vir o sono. O sono não vem. E nesse contexto, com todo respeito aos marqueteiros e às pessoas da indústria do marketing, da empresa do marketing, o marketing ele se tornou o narrador da sua vida. Então as pessoas
colocam nos anúncios coisas desejosas que nem você sabia que desejavam. E hoje saiu uma pesquisa, atualmente saiu uma pesquisa, que o cidadão norte-americano, não é brasileira, ele recebe em média 10 mil anúncios por dia. Entre celular, televisão e tudo mais. E por trás disso, vem essa avalanche de dopamina. Então a nossa cultura provoca com que a gente esteja viciado o tempo todo. E é por isso que essa série fala de como nos libertarmos de um estilo de vida dopamimado. Porque a gente vai sendo mimado por dopamina e nós gostamos disso. Mas a contrapartida é totalmente diferente. Esse vício tem um efeito na nossa vida tão profundo como qualquer outro, mais simples, como drogas, por exemplo, como álcool. Porque o nosso corpo não fica com a dopamina o tempo todo, ele consome. E quando o pico começa a cair, eu preciso de mais, eu fico em busca de mais e mais prazeres o tempo todo. Esse desenho de 2008 jamais saiu da minha cabeça. 2008, esse cara que fez esse desenho da Disney foi um profeta. Porque ele diz que a humanidade chegou num ponto de se abastecer de tantos prazeres que ela ficou obesa. E tem um robozinho lá no lixão querendo ir para o céu onde estavam essas pessoas. Chama Wall-E. E quando ele chega lá, ele fala assim, é todo mundo obeso. E hoje nós vivemos numa população obesa. A nossa população é obesa. E quando eu falo de obesidade, eu não falo só de obesidade física, das gordurinhas que sobram para os lados na nossa cinturinha, não. Nós temos obesidade emocional. Nós temos obesidade mental. Nós sofremos de obesidade espiritual também. Eu fui conversar com uma pessoa há uns dias e ela falou assim, Cláudio, como é que... me fala um pouquinho de neurociência, que é uma área minha, né? De estudo, de pesquisa, de trabalho, porque eu quero usar isso no meu contexto terapêutico. Eu falei, olha, como que você quer usar? Ela falou, eu quero espiritualizar. É possível? Eu falei, é. Aí mandei uma das reflexões que eu tenho mandado lá na nossa lista, tenho tentado fazer isso toda segunda, todo dia. Ela falou assim, não é esse negócio de espiritualidade não religiosa. Agora me diz, como é que existe espiritualidade não religiosa? Você só mudou o Deus. Então há deuses na nossa cultura que vêm conduzindo o nosso comportamento, e existem tantos que nós estamos realmente obesos de dopamina espiritual. E isso é muito forte, inclusive, no nosso ambiente evangélico. Existe uma retroalimentação, abre parênteses, dopaminérgica no nosso ambiente evangélico. No ambiente cristão, para ser mais honesto, onde a gente estimula que as pessoas tenham prazer o tempo todo. E essas pessoas começam a ter dificuldade com o sofrimento, por exemplo, com as perdas, com as lutas, porque isso derruba. O que elas mal sabem, e aqui eu não vou me estender, é que no nosso cérebro, a área do sofrimento e a área do prazer, elas se sobrepõem. Então a balança está sempre, quando eu tenho prazer demais, eu começo a sofrer. E a sociedade que a gente vive está nos fazendo sofrer. Essa cultura que a gente vive está nos fazendo sofrer porque ela está querendo nos deixar obesos. Na cultura dopamimada, consumir é estimulado o tempo todo. Nós consumimos de tudo. Nós somos estimulados a consumir. Desde coisas de substâncias viciantes ilícitas até substâncias viciantes lícitas. Quer uma substância viciante lícita? Não está no contexto, mas só para a gente ter ideia, café. Café é uma droga. Café é droga. Todo mundo sabe disso. Café é droga. E a gente toma café o dia inteiro. Mas eu não estou falando só disso. Da roupa, dos bens, dos cursos. Quantos métodos vendendo felicidade. O marketing é o narrador dessa história. Inventaram, quem é mais antenado na internet, de uns anos para cá, inventaram um negócio chamado landing page. Sabe o que é isso? É uma página no site de alguém só para te estimular a comprar. E sempre vem gatilhos nessa página. Eu transformei não sei quantas mil pessoas, o meu curso deu resultado com não sei quantas, aí o cara faz um discurso cheio de gatilhos
para ativar sua sensação de prazer e recompensa, para que você compre o curso dele. E você entra nessa. Talvez você tenha comprado na época da pandemia, e tenha até hoje lá nos seus arquivos, curso que você comprou e nunca viu. Antigamente a preocupação, Heraldo, era comprar livro que nunca leu. Agora a gente tem curso que nunca viu. E está lá. Aconteceu isso comigo hoje. Fui abrir minha pasta de cursinhos, Hotmart. Falei, nossa, eu comprei esse curso aqui sobre logoterapia, nunca ouvi. Mas na época da pandemia era importante, nem eu sabia se era importante. Estava todo mundo curtindo um ócio tremendo, sem saber o que vai fazer da vida, a gente saía comprando tudo. Só que esse vício foi perpetuando ao longo da história. A inovação na cultura dopamimada, ela anda junto com a obsolescência. Você sabe o que é isso? Eu não sabia até hoje. Eu tive que estudar para saber o que é isso. Tudo é feito para durar pouco. Você compra um iPhone, daqui a pouco está saindo outro. Você compra uma TV, está saindo outra. E a antiga já durou. Cheguei em casa essa semana, liguei meu monitor novinho, já estava queimado. Aí fui lá e comprei outro. Tudo é feito para durar pouco. Então a inovação, nem sempre ela é oferecida para a gente, para que a gente tenha algo melhor, mas te estimular a comprar mais. Quem nunca quis uma coisa aqui? Vou levantar a mão porque eu já quis, tá? Eu sou pecador, confesso, tá bom? Quem nunca quis uma coisa aqui, na hora que comprou, deixou de lado. Porque o prazer não está no objeto, está na vontade de comprar. E a cultura do dopamimada sabe isso, eles vão te deixar sempre com vontade de comprar, porque o algoritmo hoje é quem dita o nosso relacionamento, o nosso comportamento. Eu fui essa semana procurar alguma coisa na internet, nem lembro o que era. Daqui a pouco começou a aparecer um monte de propaganda no meu WhatsApp, no meu Facebook, no meu Instagram, porque é isso que eles fazem. E há quem diga que vai chegar um momento que vão te oferecer coisa que você nem pensou e você vai gostar e vai comprar. Essa é a busca deles, a cultura que a gente compra. Só que a gente trabalha mais, a gente tem mais tecnologia, a gente trabalha menos que os nossos pais, mas estamos mais cansados. Porque essa cultura vem retroalimentando um espírito de insuficiência. A cultura dopaminética diz que nem tudo que você faz é o bastante. Nem tudo que você aproveita na vida é suficiente. E vai roubando da gente algumas práticas cristãs, como a gratidão. Gratidão virou substantivo. E virou. Mas gratidão deixou de ser um exercício de um coração que reconhece que Deus coloca o pão de cada dia sobre a mesa todos os dias. Ela deixou de ser um exercício de dependência para ser um substantivo, um clichê. Gratidão pelo que você fez por mim. Essa cultura da insuficiência roubou da gente a verdade bíblica de que nós temos que viver na dependência e não na independência. Como aqueles homens e mulheres que caminharam 40 anos pelo deserto, com as costas surradas pelos chicotes do faraó, e Deus falou assim, eu vou fazer o maná cair do céu. Eu vou fazer a rocha cair a água sair da rocha. Só que a cultura da insuficiência quer que a gente crie mais água. E sai água de todo tipo, até saborizada, né? A cultura da insuficiência quer que a gente processe alimentos mais e mais e vamos perdendo assim. Nós vamos assim nos rendendo a essa cultura dopamimada. Em resumo, a dopamina gera prazer, o prazer gera mais busca e nós somos como aquele hamster que fica dentro desse círculo e no final das contas nós nos tornamos do mais dependentes, cada vez mais, desse prazer que a cultura nos oferece. Mas também isso vai desenvolvendo uma tolerância. Porque sabe qual é o grande problema da droga? Da pessoa ir para drogas mais profundas? Seja cocaína, ou seja, seriado no Netflix? É porque nosso corpo desenvolve tolerância. Chega uma hora que aquilo lá já não é bom, eu preciso de mais. Chega uma hora que já não cabe mais dentro de mim, eu preciso de mais. Essa cultura da dopamina gera compulsão e impulsividade. Ontem,
A Cláudia nem sabe, vou ter que contar agora, vai sair DR aqui no meio do encontro. Eu vi um negócio bonitinho no Mercado Livre. Você já viu aqueles abajures que faz assim, ó, sei lá, parece assim, ó, como é que é? O cosmos assim no teto. Eu falei, caramba, já pensou eu aqui na minha Batcaverna, com essa nuvem de cósmica em cima de mim, vou me sentir no céu. Aí fui lá, pum, comprei. Aí, compulsivamente e impulsivamente, daqui a pouco eu falei, será que eu preciso disso mesmo? Aí corri no aplicativo do Mercado Livre e comecei, deixa eu ver se dá para cancelar a compra, deixa eu ver se dá para cancelar a compra. Aí daqui a pouco eu vi assim, compra estornada. Eu falei, ufa. A gente faz assim, porque nós somos estimulados a pensar assim, a viver assim. Essa mente dopaminada é uma mente que sofre, outra palavra difícil, de anedonia. Sabe o que é anedonia? A gente vai se viciando tanto que daqui a pouco tudo fica sem graça. Eu já participei, infelizmente, da vida de pessoas que, dentro da sua sexualidade, foi querendo experimentar coisas mais vigorosas. E chegou uma hora que não tinha uma relação saudável com a esposa. Porque chegou uma hora que tudo fica sem graça. Alimentando e retroalimentando a dopamina. Nós temos dificuldade de aprender. Somos levados ao transtorno e o vício. Mas o grande problema que nós temos sofrido, e isso aparece todos os dias aqui, é o da exaustão. A gente está cada vez mais cansado. Muito mais cansado. Nós estamos exaustos. E eu tenho uma tese que eu vou compartilhar com vocês na mensagem do domingo que vem. É para vir domingo que vem, por isso que estou falando isso. Spoiler alert. Mas a tese é a seguinte: nós não temos saúde mental, física, espiritual para cultuar o Senhor no sétimo dia, que no nosso caso é o domingo, porque a gente se cansa demais para isso. Aqui é o lugar em que nós deveríamos estar mais descansados. Aqui é o lugar onde a gente deveria estar com o melhor da nossa mente. E aí nós preenchemos o sétimo dia de tanta atividade que a gente chega aqui falando, putz, eu tenho que arrumar as crianças, eu tenho que levá-las para a igreja, nossa, não, eu vou chegar, vai terminar 10 horas da noite o culto, e amanhã de manhã, eu tenho, não, é tarde demais. Até apareceu o convite do aniversário dos amiguinhos, sábado à noite. Aí começam a aparecer as fotos nas redes sociais, 3 horas da manhã está assim, né? E aqui a gente está assim. Porque nós temos trazido essa cultura de consumo, nós temos perpetuado elas, e temos perdido uma conexão profunda com Deus, que ela não é feita no movimento da dopamina, mas no ato da contemplação, do estar. E para mim, claramente, vocês vão ver essa imagem de diversas formas diferentes em todas as minhas mensagens. Quando nós estávamos, o Éden foi um lugar onde o único produtor de dopamina na nossa vida deveria ser a presença de Deus. Esse cérebro que Deus me deu, ele deveria ser alimentado de prazer, de satisfação, de recompensa, única e exclusivamente por estar na presença de Deus, mais nada. Mas isso não foi suficiente para a gente. Nós tivemos que nos afastar da presença de Deus, ou sermos afastados, porque achamos que nós poderíamos gerar o próprio prazer da nossa vida. Haja visto que nós chegamos lá em Gênesis 11 e construímos uma torre. Porque de Gênesis 3 a Gênesis 11, nós já não nos bastávamos. Começou a vir uma saudade de Deus. Eu construo uma torre até que Deus fala assim, peraí. Não é assim. Sou eu que vou resgatar esse povo. Não são vocês. Se alguém tem que ser fonte do prazer da vida de vocês de novo, sou eu, diz o Senhor. E não é vocês criando condições para isso que isso vai acontecer. É entendendo quem dá a provisão da sua vida todos os dias. Mas não foi a única narrativa. A narrativa da dopamina veio ali por baixo, criando tensão entre a gente. E Salomão, assim como a gente, viveu dentro dessa narrativa. Talvez Salomão, como pecador, fosse atualmente conhecido como um viciado em dopamina. Porque ele começa o texto de Eclesiastes dizendo assim, eu disse a mim mesmo, venha, experimente o prazer
descubra as coisas boas da vida. Salomão era altamente viciado em dopamina. E ele dedicou a sua vida, ou grande parte dela, a sentir prazer. Repare o que Salomão diz no texto. Como a mente, investiguei como estimular o meu corpo com vinho. O vinho na Bíblia é alegria. Todo mundo sabe disso aqui, né? Não bastava para ele só tomar um vinho, ele tinha que estimular a alegria. Ele tinha que sentir-se mais feliz todos os dias. Ele tinha que retroalimentar a mente dele para sentir prazer todos os dias. Salomão era um grande viciado em dopamina. E Salomão vai dizendo assim, mas espera aí, a sorte de Salomão, que a gente não teve, foi que quem deu sabedoria a Salomão foi Deus. Foi a única coisa que ele não produziu. Quando Deus perguntou, Salomão, o que você quer? Ele falou assim, eu quero sabedoria. E ele não se afastou. Foi a sorte de Salomão. Senão ele seria um cara altamente viciado. Em dopamina. Ele pegou aquilo que Deus deu e transformou em benefício próprio. E ele vai dizer mais o seguinte, eu queria saber o que vale a pena. Eu queria saber o que dá mais prazer. Eu saí da droga A para a droga B. Depois para a droga C. Eu saí de uma mulher para mais de 1000 mulheres. Experimentei todas elas. Ele diz isso, está lá no texto bíblico. Eu tive um harém de mulheres. Eu experimentei as delícias da vida. Tudo que havia debaixo do céu, na vida de Salomão, na época de Salomão, ele usou. Extremamente viciado ao prazer. E Salomão, ele entrou a gente acha que esse negócio é novo, mas ele entrou naquela página que hoje está todo mundo querendo, notoriedade a partir de grandes empreendimentos. Eu realizei grandes projetos, construir casas. Salomão foi um grande empreendedor. Salomão, ele construiu reservatórios para irrigar os bosques que ele tinha. Ele olhava para o jardim da casa dele e falava assim, olha que coisa maravilhosa. A gente planta meia dúzia de rosa no jardim, que nem a Cláudia plantou lá ontem, e fala assim, pode deixar o jardim mais bonito. E Salomão tinha bosques. Além de se deleitar no prazer de todas as formas que ele podia, Salomão se tornou o maior empreendedor. E hoje tem gente que nunca empreendeu nada, querendo ensinar o outro a empreender. É o que você mais vê. Essa semana vieram me perguntar, falaram assim, eu estou com fulana. Eu falei, verdade, tá? Nossa, ela tem sido... Eu contratei ela para ser minha mentora de empreendimento. Sabe qual foi a primeira pergunta que veio na minha cabeça? Vocês sabem. Quem adivinha? Ganha um liquidificador 4 bocas a álcool. O que ela empreendeu na vida? Aí você olha para a história da pessoa, não tem empreendimento nenhum. E ela quer ensinar a empreender. E assim ela vai ativando gatilhos na nossa mente, dentro dessa cultura dopaminérgica, para que a gente compre dela algo que ela nunca fez. Gente, quando eu aprendi a trabalhar com o que eu trabalho lá, e vocês sabem o que é, eu fui lá sofrer não, né? Eu fui lá experimentar primeiro. Mas tem gente ensinando empreendimento, nunca empreendeu nada na vida. Alimentando essa cultura viciante. Salomão, ele viveu intensamente a vida. Salomão, eu imagino um cara que dormia pouco. Eu conheço, aliás, ele está vivo ainda. Que ele odeia dormir. Já viu gente que odeia dormir? Verdade. Aí eu perguntei para ele, viu? Cara, ele é muito querido, é um cara muito querido. Aí um dia eu não aguentei, falei, por que você odeia dormir? Porque eu vou dormir é perda de tempo. Aí ele me remeteu à minha adolescência, porque essa frase era comum na minha cabeça antes de conhecer o Senhor. Não, dormir é perda de tempo. Aí eu lembrava de eu ligando para os amigos, falando assim, qual é a boa de hoje? Lá no Rio de Janeiro, qual que é a boa de hoje? Porque era inconcebível eu ficar um sábado em casa. Eu tinha que sair com alguém, eu tinha que estar no rolê do momento, eu tinha que estar vivendo intensamente a vida a todo instante, porque um dia ela pode acabar, porque quando a gente só tem noção que a finitude da vida é a morte, a gente quer viver cada momento o tempo todo, em vez de desfrutar o benefício da presença de Deus. Salomão realmente, ele se tornou um homem dopaminado. E ele descobriu que ele não recusou dar prazer algum ao coração dele. Ele mesmo diz isso. Entretanto, sabe qual foi a conclusão de Salomão? Nada disso foi suficiente. Vocês estão reparando que está acontecendo hoje a mesma coisa que acontecia naquela época? Nós estamos mais tristes, mais cansados, mais desgastados, sem energia para vivermos
vida e tempo de qualidade na presença de Deus, porque nós temos investido em coisas que não são suficientes para preencher o nosso coração. Talvez a resposta mais clara que Salomão deu a isso esteja no versículo de número 3, 11 do próximo capítulo. Eu sei por quê. Porque tem um espaço no meu coração que busca prazer, que lembra como era a vida antes da gente pecar. Ele escreve: Deus fez tudo a seu tempo, mas também pôs a eternidade no coração do... Nós nunca vamos ser supridos totalmente. E é por isso que Jesus veio. Jesus veio para resgatar a completude do nosso prazer. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, mas eu acho que a grande perda do Éden, da nossa vida no Éden, foi deixar de viver completamente quem Deus é. Foi o que nós mais perdemos. A gente acha que é morrer, mas não é não. Eu acho que foi deixar de viver completamente quem Deus é. O Shalom, paz completa. E Jesus voltou assim: peraí, existe uma maneira, fora dessa cultura viciante que você está vivendo, de viver esse Shalom. E Jesus fala assim: então, se vocês querem entender isso, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E aqui eu quero começar a fazer um convite para a gente essa noite. Se você entrou nesse lugar, escravo ou escrava dessa cultura, Jesus está falando assim: vem para mim, você que está mais cansado do que feliz, que tem feito coisas em busca de prazer e alegria, e vem descansar em mim. Cansados, quem tem sofrido essa grande pressão do dia a dia, não precisa mais se viciar, essa grande pressão em busca de prazer e bem-estar, não precisa mais se viciar, sobrecarregados, não precisa mais carregar essa carga excessiva e aprender a descansar no Senhor. Para Jesus falar isso em Mateus 11, 28, talvez nós precisemos voltar um pouquinho antes, onde o próprio texto de Mateus diz que o descanso é encontrado no caminho da confiança e da simplicidade. Jesus, antes de convidar-nos a descansar neles, disse o seguinte: sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelastes aos simples. A gente tem que sair do movimento dos sábios da nossa era. A gente tem que sair do movimento dos cultos da nossa era, que estão oferecendo soluções para alimentar essa cultura viciante. Nós temos que dar um passo atrás para olhar para Jesus. Nós temos que ser como a criança. Às vezes eu me pego, e eu mesmo faço isso com muita frequência, isso é pecado meu, a gente pega discutindo Jesus aqui, ó. E tem que ser aqui mesmo, tá? Só que às vezes a gente tem que colocar o exercício racional de lado e abrir a mente para que a gente viva Jesus na simplicidade do nosso dia. Viva Jesus no café da manhã. Viva Jesus no bom dia. Viva Jesus no abraço com as pessoas que nós amamos. Viva Jesus no nosso trabalho. Viver Jesus. Mas a gente gosta de discussões intrincadas, teológicas a respeito de Jesus. Eu estava em casa à tarde, fechando a liturgia, e uma pessoa que era da nossa igreja, mas está conectada com a gente no nosso grupo, mandou um texto do G1, de um PhD em pensamento religioso, falando da Bíblia. Coisa mais linda. Se você está em busca de conhecimento, não vai atrás daquele texto. Primeiro porque ele é tendencioso. Mas ele estava encantado com a inteligência do cara. Aí ele perguntou o que eu achava. Eu falei: olha, eu vou resumir minha resposta assim: ou você se encanta pelo recorte histórico de uma pessoa, ou você crê em quem criou a história. E simplesmente isso.
A gente fica recortando Jesus. E para não recortar Jesus, a gente precisa ser simples. Nos afastarmos das nossas ideologias. E Jesus vai falar mais assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho... E nessa noite Jesus pode estar se revelando para você. Aliás, já pode estar se revelando para você faz tempo. Porque Ele quer que você o conheça na simplicidade de quem Ele é, para que você simplesmente seja libertado dessa narrativa paralela, que é como a névoa verde da bruxa do episódio A Cadeira de Prata das Crônicas de Nárnia. Fui longe agora, né? Tem um livro lá das Crônicas de Nárnia chamado A Cadeira de Prata. É um livro maravilhoso. E uma bruxa criou uma névoa. E diz que quando aquela névoa estava ali no ambiente dos narnianos, que representam os discípulos para C.S. Lewis, eles costumavam esquecer onde estava a Nárnia. E, essa cultura viciante faz a mesma coisa, nos faz esquecer quem é Jesus. E isso não é estranho só para quem não conhece Jesus. Isso às vezes se torna estranho. Nós podemos estar dentro de uma comunidade religiosa e totalmente enevoados. Mas onde que é Nárnia mesmo? Preocupado com as coisas que a traça e a ferrugem corroem, tirando nossos olhos da eternidade. Nós deixamos de acreditar em Jesus e exercitar aquilo que Ele nos ensinou com supremacia como tudo. Aprendam a depender totalmente de Deus, na alegria e na tristeza. Aprendam a depender, porque nós estamos enevoados nessa névoa verde chamada cultura viciante da dopamina. A salvação, ela não vem pelo esforço, e nós estamos querendo aproveitar tudo usando o maior número de esforço possível para nos sentirmos salvos, quando Jesus está de braços abertos, olhando para a gente e falando simplesmente: vem a mim, você que está cansado e cansada, e descanse nos meus braços. Com Jesus, já não há mais necessidade de buscar prazer em outras fontes além da sua presença. João capítulo 6, versículo 35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Se você está preocupado em querer se alimentar mais para se sentir bem, em ficar obeso, nas mais diversas formas que nós conversamos, Jesus está falando para a gente essa noite: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca mais terá fome. A cultura viciante da dopamina deixa a gente na margem da insuficiência o tempo todo, tendo fome o tempo todo, querendo mais coisas o tempo todo, dando clique no Mercado Livre que nem eu fiz o tempo todo. E Jesus falou: cara, você não precisa disso. Você não precisa de uma luz mostrando o universo em cima de você, porque você é filho daquele que fez o universo e todas as coisas, cuja a criação são os estrados dos seus pés. Você é esse. Nós veremos o universo como ninguém jamais viu, nem o telescópio que foi mais longe, nem o cientista que conheça mais a ciência do universo. Nós vamos ver coisas que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e isso precisa ser aquilo que nos dá descanso, porque Jesus nos salvou disso. Jesus essa noite está falando assim: vem a mim, porque eu vou te dar descanso. Para. Eu gosto muito do Salmo 46, quando ele fala assim: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Eu gosto muito da palavra que diz que é traduzida como parar de lutar. É algo muito parecido assim com aquela criança mimada, ou dopamimada, que fica esperneando, querendo as coisas do pai. Fala assim: para. Seu pai sabe. Acaso o seu pai, quando você pedir pão, vai te dar pedra? Para. Nós temos que voltar à simplicidade e experimentar, entregar-nos a Jesus completamente, para que assim podemos experimentar de novo o prazer da presença de Deus. Por isso que no verso 27, Jesus vai falar assim, de João 14, diz assim: deixo a vocês a paz. O que ele está deixando para a gente? Bem-estar? Simplesmente bem-estar? Ele está deixando shalom.
Deixa que eu completo os anseios do seu coração. Deixa que eu cuido de você. Receba essa paz, porque em lugar nenhum você vai achar essa paz. Em outras narrativas da história você não vai achar essa paz. Porque esse povo travou a língua. Esse povo está te viciando em querer ter prazer e nunca vai ser suficiente, porque tudo que eles fazem vai acabar rápido. Cheguei em casa essa semana, a geladeira estava fazendo água, acabou. Compra um carro que você quer dos seus sonhos. Imagina, se alguém tem sonho com o carro, imagina o carro dos seus sonhos. Na hora que você tirar da concessionária, já está no prejuízo, já está valendo bem menos do que quando você tirou. Gasta dinheiro com uma casa grande, na hora que seus filhos forem embora, só vai estar você e a casa brincando de esconde-esconde, vai fazer até eco, acabou. Acaba tudo, tudo na vida acaba. E nós passamos a maior parte da vida querendo nos alimentar mais dessas coisas e perdendo a consciência de quem traz descanso para o nosso coração. Jesus quer nos libertar dessa cultura e Ele fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo e vocês encontrarão o quê? Descanso e para quê? Sabe qual foi o jugo de Jesus? Esse jugo que Ele diz que é suave e é leve, foi o peso da cruz. Foi o peso do seu sangue derramado. Jesus morreu na cruz para que a gente tenha uma vida leve, de descanso, nos braços do Pai. E não aprisionados nessa cultura que nos vicia. Semana que vem eu vou falar de agenda. Agenda viciante. Mas para a gente chegar numa agenda viciante, a gente precisa se desviciar. E viver o hoje. As coisas boas da vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só que antes disso, Ele nos ensina duas chaves para viver no descanso de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, diante da tua palavra, eu oro pelas nossas vidas, pedindo ao Senhor que nos ajude a descansar na tua vontade. Que nós tiremos tempos verdadeiros e honestos, simplesmente para contemplarmos a tua presença. Tanto nas coisas simples da vida, como amar o próximo, como em momentos extraordinários como esses, onde nos reunimos como comunidade na tua presença, dizendo que amamos o Criador acima de todas as coisas. Que a gente possa viver o hoje, declarando essa cultura viciante, que existe uma história sendo contada e um salvador dessa história, um salvador da nossa história, que quer que nós vivamos o descanso eterno na presença do Pai. Que o nosso prazer esteja na tua presença e nada mais que isso, Senhor. Só na tua presença. Tira nossos olhos, faça que nosso coração rompa
com essa idolatria à nossa volta. E que Jesus e mais nada seja tudo para a gente o tempo todo. Que toda a nossa vida seja toda para Jesus.